Olá pessoal, estamos de volta. A nossa live caiu, mas na vida é assim, né? A gente cai e faz o quê? Levanta, que no chão a gente não fica. Caiu, levantou, recomeçou e bola para frente. Concordando com a realidade como ela é, com o que é possível, nós vamos nos alegrando com a vida e as suas circunstâncias, né? E as lives só estão caindo porque tem muita gente na internet, tem muita gente fazendo live, tem muita coisa boa acontecendo e que bom que tá assim, muita gente aproveitando esse tempo de quarentena. Então deixa eu esperar a nossa querida Ellen reaparecer por aqui. Deixa eu ver se ela já está por aqui. E eu vou chamá-la novamente. Já está. E já já nós vamos tê-la aqui. Eita, Aí, ó. travou de novo. Até mudei, ó. Eu falei que eles Ai, estavam na cama com o Andrei Moreira, mas agora não estão mais na cama comigo. Já está na sala com o Andrei Moreira. ai, tá Enquanto, certo. enquanto eu esperava, eu virei minha câmera, mostrei a cama inteira, toda desarrumada. Ó, e eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu ver. A Tá pedagogia, certo. a formação, deixa eu colocar Pedagógica sistêmica. pedagógica, sistêmica Eita. e conta para nós, Ellen, que Então, formação é essa? essa formação, então, ela veio desse sonho aí, que foi de alunos que moram nas extremidades do Brasil, que foram me pedindo esse online, pedindo, e um aluno de Macapá viajava de barco em barco por cidades com meu livro, apresentando o trabalho dentro daquelas escolas lá do interiorzão do Macapá. Quando ele me contou o tanto que as pessoas vibravam, né, e queriam o curso, mas que não tinham como estar ali, e que se Sim. eu não fazia online, foi aí que eu fui percebendo que era o momento, né? Então, desde o ano passado eu venho trabalhando nisso e aí, com a pandemia eu tive tempo de me dedicar, né, ao programa, porque a gente tem um programa presencial que eles são 5 módulos para o aluno desenvolver a percepção dele e ao final ele está percebendo todo o contexto, uma boa postura. E eu Uhum. consegui fazer esse movimento, transformar o presencial em online, de uma forma que os exercícios nem sempre serão os mesmos, mas eu consegui criar exercícios que eram possíveis dentro do online, onde os alunos também vão vivenciar todo o movimento de postura, e lá também eu criei uma nova estrutura que é as tarefas, né? Então, muitas atividades eles vão poder vivenciar dentro da própria casa deles, e eu vou Uhum. estar sempre assim, em cada fase, são 7 fases, então ele passa por um percurso nessas fases, e cada aula, ela tem 3 aulas comigo, vai ser ao vivo comigo o curso inteiro. Eu quis fazer ao vivo para eu sentir o efeito, sentir como que a dinâmica ia se transformar em cada aluno, né? Sim. E aí ele tem as 3 horas de aula comigo, e a quarta hora eu vou abrir só para perguntas e respostas, onde eu vou estar trabalhando as questões de dificuldades que eles estão tendo lá fora com os alunos, com a escola, com os temas que a gente vem trabalhando na formação. E Sim. além disso, ainda vou dar um suporte para desenvolvimento da postura. Nós vamos montar, vai ter 3 momentos durante o curso, né? Que a gente Uhum. vai encontrar em momentos diferentes para trabalhar só com a postura. Então, assim, eu fui criando e tudo isso com os materiais que eu vou criando, né, do coração, porque não Sim. desligo, eu vou conectando esses materiais. E o curso, assim, para mim, ele está muito lindo, né? Ele está fluindo. Eu estou muito feliz com o resultado. Vão ser 90 horas, mais as 28 horas de perguntas e respostas, vai dar um certificado de 112 horas, né? Nós vamos estar aí 7 meses Então é um juntos, eu curso e esses certificado. alunos. É um curso de formação. Certificado, curso de formação com certificação, valendo em todo o território nacional pelo meu instituto. Então, assim, todos os caminhos estão abertos nesse curso, né? E eu não quis fazer, assim, só um experimento, uma introdução, entende? Eu pensei assim, gente, mas se eu vou abrir isso, eu quero sentir, nós vamos fazer o percurso todo.
E aí que o percurso todo é desenvolver uma postura a partir de todo esse movimento das leis, né? Que é a Uhum. forma como a gente olha para tudo na vida, né? Para as crianças na escola. E aí vou desenvolver todos os temas de escola. Todos, desde as crianças com TDAH, crianças de diagnóstico, crianças com transtorno opositor, questões de relacionamento, como montar as reuniões sistêmicas, como montar um conteúdo, como trabalhar uma escola sistêmica, porque vem muitos diretores para a formação, né? Como organizar a minha escola de forma sistêmica, como que eu me organizo para estar num contexto trabalhando onde eu não tenho ninguém sistêmico lá, sou só eu. Como é que eu sobrevivo sistemicamente ali? Como é que eu desenvolvo essa postura? Então, todas as possibilidades, toda a experiência que eu venho tendo esses anos, todos, eu fui organizando, né? Isso é Nessas muito fases. importante, né, Ellen? Você não está criando nada novo, né? Não, Você está dando não. continuidade a um trabalho seu de 15 anos, né? Isso, dando continuidade, assim, e algo vivo, né, vivencial, porque na medida que eu vou trabalhando com os alunos, eu vou percebendo todas as dificuldades, vou trabalhando isso com eles dentro da escola e a gente vai registrando. Então, tem muito conteúdo concreto, né, de verdade, de real que aconteceu. Isso é maravilhoso, né? Hoje, antes da live, eu emocionei ali, que eu falei, gente, vou ter que passar uma maquiagem aqui, se eu ficar com o olho, né? Uma aluna me manda assim um vídeo que ela montou do Fio Invisível para dois alunos autistas que ela está trabalhando na pandemia online. Se você Uhum. vê quanto ficou lindo o movimento, e aí você olha aquilo e você pensa assim, gente, imagina a grandeza de você estar fazendo esse movimento como professora, a criança está com os pais assistindo isso, ela é um autista, o pai tem que estar do lado na hora, os pais recebendo aquele movimento de amor genuíno que é a soma do papai e da mamãe no coração. Então, eu fico emocionada com essas coisas. Porque isso é expandir esse trabalho, expandir esse amor para o Brasil, para o mundo, né? É isso Eu fico mesmo, que muito muita e feliz. muita gente conheça. Gente, ó, eu vou desabilitar os comentários. Deixei até agora só para vocês poderem dar um oi para Ellen e para a gente poder começar a interagir, porque nós queremos bater aqui um papo gostoso e falar bastante sobre o conteúdo. Isso. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês que me seguem, para vocês que me acompanham, para vocês que gostam do meu trabalho de constelação, para vocês que gostam das coisas que eu posto, ouçam-me. Façam esse curso da Ellen. Quem for da área de Obrigada. educação, quem for da área que trabalha com crianças, quem quer investir nisso, faça. A riqueza da pedagogia sistêmica, do olhar sistêmico amoroso, aplicado sobre as questões da escola, da criança, dos pais, dos professores, é absolutamente libertador. Hoje uma amiga me mandou um WhatsApp e falou, Andrei, esse curso da Ellen, o que você acha? Eu falo assim, eu acho que você já está atrasada. Eu devia ter se inscrito antes de me mandar essa mensagem. Então, ela correu para se inscrever. Então, você também, ó, eu deixei aqui embaixo, Ellen Vieira da Fonseca, é o Instagram Isso. dela. Lá no perfil dela tem o link com todas as informações. Nós vamos agora conversar sobre o Isso. conteúdo. No final, a gente fala mais sobre isso, tá bem? E eu quero dizer para Ok, vocês obrigada. assim, que eu tenho ouvido umas coisas dos meus alunos no curso que eu gostaria que as pessoas tomassem máxima atenção, porque eu ouço com muita atenção. Muitos alunos dizem assim, poxa, isso está sendo tão libertador para mim, eu gostaria de ter conhecido isso 30 anos atrás. Eu gostaria de ter sabido disso quando meus filhos estavam crescendo. Eu gostaria de ter tido esta visão enquanto eu estava me preparando para ser pai, enquanto eu estava me preparando para ser mãe. E essa é a oportunidade maravilhosa, né? Quando agora tanta Verdade. oportunidade sistêmica está sendo ofertada, né, Ellen? E as Verdade. pessoas, verdadeiramente, porque não tem um curso para ser pai, Isso. para ser mãe, mas tem hoje já Não. dicas preciosas que facilitam o Isso. olhar, né, a percepção e Verdade. ampliam esse horizonte. Então, Ellen, diz Verdade. para nós, afinal de contas, para onde olha o amor das crianças? E esse tema é demais, tá? É um dos temas que a gente mais trabalha dentro da escola. Sim. E ele é de uma riqueza porque o Bert Helling nos traz algo que até então nós, professores dentro da escola, nós não tínhamos essa percepção.
Porque nós olhávamos para os problemas da aprendizagem, ou para os problemas de comportamento, ou para as questões que a criança está apresentando, e a gente olha e vai para aquele movimento, o que está certo, o que está errado, que é um olhar muito linear, né? Uhum. O que tem com esse menino? Isso é problema com o pai? É culpa do pai? É culpa da mãe? É culpa do sistema? É eu, professora, não estou fazendo minha parte? Esse menino não é um bom aluno? Então a gente olhava e entrava em muitos movimentos de julgamento. Quando esse olhar chega, ele nos tira deste lugar de julgamento linear e nos coloca para realmente olhar para a criança. Então, todas as vezes eu aprendi a fazer isso, né? E lá atrás, no início, você fica assim, mas será, né? Mas será que é tão simples? Mas é tão simples e é tão Uhum. fantástica a resolução disso. Porque o que acontece com as crianças? Eu vou falar uma frase da Mariane Frank que resume bem isso, né? Ela diz assim, o Bert diz de um jeito e a Mariane diz de outro. Ela diz assim, não existe criança agressiva, não existe criança que não quer aprender, não existe criança com problemas de comportamento. Existem crianças que estão olhando por amor para algo. E Uhum. aí, quando a gente escuta isso, a gente fica meio impactado, mas na hora que você começa a tomar consciência das leis, você percebe que as crianças, na verdade, estão nos mostrando algo e elas querem ser vistas nisso. Elas estão olhando para algo que é o grande amor que ela está ligada, e às vezes não é consciente, na grande maioria das vezes, para alguém do sistema que está excluído ou que está fora do lugar, né? E às vezes pode ser alguém muito próximo, como o papai, num movimento de separação, por exemplo, ou dentro de casa, quando a mamãe exclui o papai, ou o papai exclui a mamãe, ou alguém deles foram embora, ou pode ser para irmãos que foram, irmãos que não nasceram e que ninguém contou, ou irmãos que morreram e que a família dói tanto que não compra para a criança que nasceu depois, ou mesmo alguém distante, né? Eu digo que as crianças, elas guardam as coisas nas caixinhas, né? Então, se a gente estiver atento ao que ela está mostrando, nós vamos chegar no amor dela. E aí, qual é o movimento de um professor, né? Conseguir olhar através, chegar a olhar para onde esta criança está olhando e deixar que o seu amor chegue lá. Isso Uhum. é incrível, porque a gente vai desenvolvendo isso através da nossa percepção. Então, eu vou contar um caso simples que ilustra isso, né? Deixa eu só clarear, talvez, para as Fala. pessoas que não conhecem constelação familiar. Quando a gente Pode diz, ser. gente, que uma criança está olhando com o amor dela para algum lugar, nós estamos referindo-nos aos vínculos da alma, aos vínculos Isso, sistêmicos, né? Então, no isso. comportamento dela tem uma direção, mas lá no mais Lá no profundo coração. tem uma outra direção. E a constelação familiar, com a Isso. sua técnica, com a sua visão, permite que a gente olhe num mergulho mais profundo por baixo do comportamento, para onde lá dentro está olhando, né, Ellen? Justamente, é isso mesmo, Andrei, obrigada. E aí tem uma questão importante, né? Porque nós, professores, dentro da escola, mesmo não tendo, não fazendo uma constelação na escola, nós temos as ferramentas que a gente vai adquirindo na formação em pedagogia sistêmica, que vai desenvolvendo a nossa postura interna na forma de olhar para esse comportamento ou para esse movimento de aprendizagem e conseguir ajudar essa criança sem entrar no problema. Eu acho que Hum, isso que é o mais lindo, né? Por bonito quê? isso. Porque toda criança, quando ela está no movimento de não querer aprender ou de um comportamento, ela quer te dizer algo. Então, se estamos nessa postura e a gente olha para ela e imediatamente, eu tenho até desenvolvi os passos, são 5 passos para você conseguir chegar no coração da criança, né? Que ajuda o profissional a perceber algo. Uhum. Então, se você olha, por exemplo, para uma criança, eu tive um caso muito delicado de uma criança que do nada parou de fazer tudo na escola, né? Ele era um menino muito inteligente, muito esperto e parou de fazer as atividades. E todo mundo ficou achando assim, esse menino vai para um diagnóstico, esse menino não aprende mais, mas ele era tão inteligente. E quando eu fui conversar com ele, eu achei incrível que ele olhou para mim, um menino lindo, de um olho
totalmente firme, conectado, 7 anos de idade. Eu disse assim, olha, você é uma criança que está tão bem na escola, sempre esteve bem, todos te elogiam tanto, o que está acontecendo que você não está fazendo nada, não tem caderno? Batia muito nas meninas, né? Uhum. Ele olhou para mim amorosamente, ele disse assim, eu tenho medo. Aí eu, medo de quê? Medo da morte. Quando uma criança de 7 anos diz para você que tem medo da morte, não é ela, né? Ela está olhando para algo. Então, quando eu chamei os pais, só veio o pai. E ele disse assim, eu falei, cadê a sua esposa? Ele disse, não, ela não veio, porque ela está depressiva, ela quer morrer deitada no sofá. Quando ele me disse isso, aí já estava claro, né? Tudo que estava acontecendo. E aí eu conversei com ele, fiz uma orientação e encaminhei eles para um atendimento, que na escola a gente não pode fazer esses atendimentos. Mas eu fiz a conversa essencial, né? Mas eu olhei para a criança, aí eu fui olhar para a criança. Esse que é o maravilhoso, porque a gente está dentro da escola, a gente vai olhar para a criança, né? Ajudar a criança a voltar. E aí, quando eu sentei com ele de novo, 2 dias depois, eu olhei para ele e falei assim, sabe? Fica imaginando aqui a sua mãe. Será que ela tá onde agora? Ah, ela tá lá em casa dormindo, ela tá de férias, porque os pais disseram que tá de férias, 3 meses deitadas no sofá de férias, né? Então aí você pensa que uma criança vê a mãe deitada, a gente conta uma historinha para ela e aqui no coração dela, ela não tá Olá. sentindo. Nisso que você falou no profundo, ela sente tudo, ela sabe exatamente que aquilo que está acontecendo, se tem alguma coisa acontecendo, é o fio ligado lá na sensação de que a mãe quer morrer. E o que a criança faz? Eu vou fazer algo para salvar você, mamãe. Como é que uma criança ajuda uma situação dessa numa mãe com a mãe? Ela começa a dar trabalho na escola. Por que ela dá trabalho na escola? Porque se ela der muito trabalho, a escola vai chamar a mãe, vai chamar o pai, vai pedir para voltar para casa, vai pôr diagnóstico, vai dar um monte de tarefa para essa família. E aí o que acontece nesse momento? A mamãe tem que ficar mais presente, a mamãe tem que cuidar dele, a mamãe tem que se Cativa. mover. Percebe? Então, eles movimentam para trazer as pais de volta, trazer a mamãe de volta. E foi incrível quando eu disse para ele assim, ah, sua mãe tem casa? Ele tá. Eu falei assim, eu fico aqui imaginando a alegria da sua mãe quando você faz as suas tarefas aqui, quando você faz as suas atividades, quando você traz caderno arrumado. Aí ele, será? Ele já faz assim, né? Porque ele já sente. Mas quando eu faço isso, quando eu faço esse movimento com a criança, dentro do meu coração, eu tenho um lugar para o pai e para a mãe do jeito que é. Eu não julgo o sistema familiar, eu não julgo se... Mas também podia, se essa mãe é depressiva, tinha que esse menino estar assim, de jeito nenhum. É a mãe dele, a mãe certa dele, do jeito que ela dá conta. Então eu trago isso para o meu coração de uma forma tão forte, no sentido de que você tem os pais certos, e eu vejo isso, né? Eu vejo seu amor pelos seus pais, que a criança se conecta. Eu aprendi, assim, que quando eu, professor, deixo que esse amor chegue no amor da criança, ela olha, ela consegue voltar, né? E é isso que eu ensino muito para os professores. E aí, nesse dia, eu conversei com ele, fiz esse movimento, e eu botei ele para fazer uma imagem, de dizer para a mamãe, né? Mamãe, eu vou ficar o tempo todo aqui fazendo tudo, não vou fazer nada. E tal, vou bagunçar, vou bater nas meninas de olhinho fechado. Ele era um menino lindo, né? Esperto. Aí eu falei, como que sua mãe fica como você faz isso? Pedi para ele fechar os olhinhos e imaginar a mamãe na frente dele. Só isso. Ele disse, ah, minha mãe ficou brava? Muito brava. Falei, agora diz para ela, eu vou fazer tudo, mamãe, e vou voltar para o meu lugar e deixo você com a minha avó. Aí ele falou assim, e minha avó mora mais em casa mesmo? Eu falei, pois é, ela dá conta, né? Ele respirou e falou, minha mãe tá tão alegre. Eu falei, então será que você topa voltar para a sala e fazer tudo para contar para ela que você tá fazendo tudo legal? Ele topa. Ele voltou para a sala desse dia em diante, ele passou a fazer tudo, trouxe caderno, trouxe lápis, parou de bater nas meninas, né? Aí eu visitava as salas, que eu era da sala de recursos, cheguei na sala uma semana depois, uma aluna diz assim para mim, uma menininha, né, de 7 anos, professora Ellen, o que você fez com o Joãozinho ali? Eu, não fiz nada, o quê? Professor, ele mudou da água para o vinho desde o dia que você atendeu ele. Uhum. Isso significa o quê?
ele voltou a ser quem ele era, a criança que queria estar ali livre. E os pais foram para o atendimento, né? Olha que maravilhoso, gente. Vocês geralmente perguntam aqui para mim, me mandam a pergunta: criança pode constelar? E eu geralmente falo, não, quem constela são os pais, como ajudá-los. Existe essa via que é a gente ajudar os pais a saber como ajudar as crianças. Existe uma via que é capacitar professores, educadores, pessoas que lidam com a criança para ofertar a criança. Olha o que a Ellen fez. Isso, Magnificamente, ela fez uma abordagem de inversão de ordem, porque isso, mostrou para a criança quem cuida da mamãe é a vovó, você não precisa se isso, ocupar dela na sua fantasia de amor cego. isso, Ela mostrou para a criança o amor da mãe por ela. Ela mostrou para a criança que valorizar o amor da mãe era cuidar bem dela mesma, que é a isso, suprema forma de gratidão, fazer valer aquilo que a gente recebeu. E transformou uma expressão de amor cego, que queria fantasiosamente sacrificar-se no lugar da mãe, isso, em um amor que flui, que diz: eu cuido bem de seu filho e eu sigo bem com você em mim. Olha que coisa magnífica, com uma intervenção, com uma fala, com isso, uma postura. Claro que uma intervenção isso, complexa, né? Que, embora de elementos muito simples, mas complexa porque você olha para várias questões, mas você aprende de uma forma simples a postura dentro do coração, uma fala, uma intervenção, um olho no olho, né? Que enxerga aquilo que a criança vê, né, Ellen? isso. E assim, é simples. Às vezes é profundo, mas é É. simples. O que eu tenho Eu falei ajudado complexo, mas não é complexo, não, é profundo. É profundo e é é simples. isso, é isso. É. Na verdade, o que a gente ensina, né, aos professores e às pessoas que estão ligadas à escola? Se ele conseguir ficar no lugar dele, de apenas professor, que essa palavrinha é mágica, né? Apenas no meu lugar, marca o seu território, no seu lugar você é a sua força. Quando o professor está no lugar dele, ele faz intervenções simples e efetivas. Às vezes as crianças estão agitadas, às vezes não, assim, brigou em casa, né? Ou às vezes até vive num lar onde tem muita agressão. Aí a gente tem uma crença, a gente desenvolve um padrão que assim, não, porque se lá tem agressão, aqui vai ter agressão. Ela pode até vir com agressividade, mas como você, professor, olha para ela, faz toda a diferença. Então, por Uhum. exemplo, crianças muito agressivas, o que a gente ensina? Vai para o seu lugar de professor. Quando ela fizer um primeiro movimento, você chega perto dela. Olha para ela e descreve para ela o que ela está fazendo. Flávio, eu estou vendo que você hoje está agressivo, já bateu no fulano, bateu no ciclano. Deixa eu te dizer uma coisa, Flávio. Eu vejo você. Eu sou apenas a professora aqui. Eu estou aqui só para te ensinar, Flávio. E eu sou a professora de todos os alunos. E eu estou aqui para você e para todos. Se você quiser aprender comigo, eu vou começar a aula agora. O que que acontece nesse contexto? Ele fica assim, ó. Eu não vejo um menino que não fica estatalado o olhinho. Pode ser de 0 a 100 anos, né? Porque isso acontece no ensino fundamental com professores, isso acontece na universidade, a gente trabalha isso, né? E agora com uma aluna dentro de um asilo, trabalhando com os velhinhos, a coisa mais linda que está acontecendo lá, né? Então, o que acontece nesse momento? A criança se sente vista. Ela Uhum. se sente vista, reconhecida igual a todos. Porque qual é o padrão que a gente muito desenvolve na escola? Se uma criança tem um problema de aprendizagem, se uma criança tem um problema de comportamento, se ela está num diagnóstico, ao invés de nós trazermos ela numa inclusão de pertencimento, a gente traz na inclusão, mas a gente diferencia ela. No momento em que você acha que ela é diferente, você está excluindo algo. E quando você olha para uma criança agressiva, todos os passos que eu vou desenvolvendo para ajudar os professores, seu primeiro movimento é incluir a agressividade dela dentro de você. Porque uma criança que é agressiva, ela está mostrando algo, ela está com o olhar dela onde? Para o amor dela oculto, para um amor que às vezes nem ela sabe o porquê que está fazendo aquilo, né? Então é um amor oculto, um amor cego. Eu estou fazendo por alguém.
Às vezes o pai que é agressivo, às vezes por um conflito na escola. E aí, se você olha e julga o comportamento agressivo, eu digo para os professores logo assim, para os alunos, perdeu o aluno. É. Eles, como perdeu? Perdeu. Você perdeu porque você vai entrar num movimento onde você não vai trazer o amor dele de volta. E qual que é o nosso movimento de professor? Olha para onde a criança olha. Primeira coisa, comportamento agressivo, para e olha para a criança. Eu olho para onde você olha. Faz isso aqui. Mas para fazer isso aqui, você tem que primeiro olhar para o comportamento e trazer para o seu coração. E eu lembro muito do Bert Helling, porque o Bert Helling falava, né, para nós nos trabalhos dele, primeira coisa, inclui quem está excluído. Uma criança que está agressiva, ela está olhando para algo que está excluído. Então, o que a gente faz? A gente inclui. Na hora que você inclui e olha para ela e diz: Ó, eu vejo você com a sua agressividade, eu vejo você com tudo isso que você fez, você derrubou tudo. Agora, na hora que você cata, que eu sou professora de todos vocês aqui, a gente vai voltar. Você faz isso muito naturalmente, mas você trouxe. A criança não resiste a você. Ela não vai resistir porque ela enxerga o professor como alguém que trouxe para o coração aquela dor dela. E se você tem a chance de falar para ela, porque muitos professores falam assim para mim, Andrei, mas professora Ellen, tem que falar, eu olho para onde você olha, eu olho para o seu grande amor. Eu digo assim, não tem necessidade de falar. Se você faz o movimento aqui, beleza. Eu amo falar, porque na hora que eu olho para uma criança, eu me conecto com o amor dela na hora. Então, para mim, isso é muito natural, né? Quando eu falo assim, eu olho para onde você olha, eu olho para o seu grande amor, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu sou apenas a professora, estou aqui só para te ensinar. Ele fala assim, É bonito porque isso. nós, é lindo, porque nós, a maioria de nós professores, estamos fora do nosso lugar. A gente vê os problemas dos alunos e a gente quer resolver. Nós não vamos dar conta de resolver o problema familiar dele, né? E às vezes reforça a exclusão, né? Deixa eu te contar um Reforça. caso sobre isso. Uhum, Eu recebi uma criança no consultório de homeopatia que veio com a mãe e com... Não, que veio com a avó e com a tia. E a queixa das duas era que a criança estava dando problema na escola, ficando agressiva e começando a comportar como uma marginalzinha. Era assim a fala. Era um uhum. menino de mais ou menos uns 8, 9 anos de idade. E aí eu perguntei, eu vi que era a avó e a tia, eu perguntei, cadê a mãe? Então a avó disse, minha filha é uma drogada. Até mora com a gente, mas é dependente química, não tem a mínima Isso. condição de cuidar dele. Aí na hora que eu ouvi aquilo, eu falei, sei. Aí eu olhei para a criança e falei assim, você sabe desenhar? Ele falou, sei. Então, ó, vou te dar papel e lápis. Ali na recepção você pode desenhar. Se você gosta de desenhar, será que você desenha a sua família para mim? Desenho. Tá bom, botei a criança para fora para naturalmente conversar com a mãe e a avó sem que a criança tivesse que ser exposta às críticas à mãe, né? Ou ao pai. E aí perguntei para a tia, e o pai dessa criança? E ela disse, ele faleceu. Ele foi assassinado, era um marginal. E aí eu comecei a dizer para elas, né, claramente, olha, é muito lindo que vocês cuidem dessa criança com todo o amor, como vó e como tia, mas é preciso cuidar dela dando um lugar de amor para os pais no coração, porque ela ama os pais. E aí elas fizeram assim um incômodo, como se aquele tema mexesse, né, numa É coisa bem espinhosa. assim. Dali a pouco eu chamo a criança de volta. E ela traz o desenho. O desenho eram 3 bonequinhos do mesmo tamanho, um espaço vazio e um boneco mais ou menos o dobro do tamanho das outras 3. E um cachorrinho do lado. Eu pedi para ele Uau. denominar para mim. Ele falou, esses 3 aqui é a vovó, a titia e eu. Todos iguaizinhos, né? Igual como se fosse 3 Playmobil, um do lado do outro. E Uhum. aí eu falei assim, e essa daqui, quem é? Aí ele olhou para a tia, para a avó, falou para mim, mas ele já teve coragem e falou, essa é a mamãe. Que tinha o dobro do tamanho das outras duas. Aí eu olhei e falei, mamãe, claro, mamãe linda, né? Mas eu tô vendo um espaço vazio aqui, é assim mesmo? Ou tá faltando alguma coisa aqui? Ele olhou para mim e fez É. assim. Aí eu olhei para ele e falei, o que tá faltando aqui? Ele olhou para a avó e eu na hora olhei para ele e disse assim, pode dizer, elas deixam.
E aí ele disse, o papai. Aí eu falei, o papai, claro, o papai, como é que o Isso. papai pode faltar? O É papai é lindo. tão importante. Desenha o papai. E ele desenhou o papai como um gigante na folha, que tinha o triplo do É tamanho lindo. da mãe, que já era o dobro das outras duas. E aí eu olhei para ele e falei, sabe, vou te contar uma coisa, o seu amor pelo papai é muito bonito. E sabe, você pode manifestar o seu amor pelo papai, porque isso é muito lindo. É muito Isso. bonito que você ame o É papai e a lindo. mamãe. Naquele momento, uma lágrima rolou silenciosa, ele deu um sorriso e eu falei com ele, pode brincar. E ele saiu da sala com os brinquedos que eu dei para Acabou. ele. Pronto. E as Acabou. tia e a avó puderam ver pela primeira vez o amor Isso. dele pelo pai. E Isso. por amor cego estava reproduzindo o comportamento do O pai. Porque se a comportamento criança do não pai. pode amar livremente os pais, ela vai Isso. repetir o destino, as características de personalidade como prova de amor, não é? E aí depois de um mês, elas voltaram e já não tinha mais problema na escola, né? E é rápido, né, André? É É. muito rápido o movimento das crianças. E as crianças fazem isso com tanto amor, né? E ajudá-las a perceber esse amor. Quando você falou aí, eu lembrei de uma criança que a mãe foi embora, porque a gente fala muito do pai, né? E É. a gente sabe que dentro da escola o recorde de exclusão é o pai. Isso já é comprovado mesmo, né? E, e eu lembro de um caso, antes de eu aposentar, que me ficou muito marcado, de um menino que a mãe foi embora quando ele tinha 2 anos de idade. Ela pegou a criança, entregou no pai, na avó, que é mãe do pai, falou: Eu vou embora. Quando a Uhum. mãe faz isso, a gente sabe que tem uma história por trás, né? Então a gente não entra em julgamento aí. Essa criança estava com 5 anos no infantil. E aí eu cheguei na escola um dia, eles me pediram para ir lá ajudar a ver a questão da criança. Quando eu cheguei, ele vinha carregado por todos os monitores assim, gritando, né? Esse menino com 5 anos tentava pular o muro da escola. Ele foi pego 2 vezes do outro lado, ele tentava fugir, né? Mas e aí, quando eles vêm correndo, né? Eu olhei para ele, falei para o pessoal, solta ele, pode soltar. Aí eu olhei para ele e falei assim, mas você tem uns olhos tão lindos. Quando eu olho nos seus olhos, eu vejo a sua mamãe aí. Aí ele olhou para mim e falou, ela foi embora. Eu não sabia ainda da história, né? Ela foi embora. Eu disse assim, verdade, mas se eu te dizer uma coisa que eu acho que ainda não te contaram, ela não saiu de perto de você, não, porque dentro das suas células tem a mamãe, em cada célula do seu corpo. Você sabia que a gente vem de células do pai? Contei toda a historinha da célula do papai e da mamãe, que é quando a gente fecunda e tal, contei aquela historinha do espermatozoide que explode, né? Isso tudo ele ficou lá, com o olho arregalado e uma plateia de gente que carregava ele, ficou olhando sem entender nada, né? Porque as pessoas, a gente acha assim que a gente tem que botar um limite ali, mas aonde ele está olhando com o coração? Onde está o amor cego dele, né? E Uhum. aí, quando eu tive aquela conversa com ele, ele fez do mesmo jeito. Ele começou a cair umas lágrimas e falou para mim assim: Mas eu tenho tanta saudade dela. Eu disse: E o Uhum. seu papai? Eu moro com o papai e com a vovó, mas eu não posso falar na minha mãe. Uhum. Porque eu, como o pai estava numa dor profunda, ele ele proibiu falar da mãe. Então, o que aquela criança fazia? Ele ia para a escola e ele tentava fugir para onde? A busca da mãe. Pois Né? Ele é. tentava, por todas as formas, fugir dali. E aí nós tivemos essa conversa, eu depois busquei o Coração do Fio Invisível no carro, ajudei ele a respirar o amor da mãe de volta, do pai. Ele pegou esses corações, foi para a sala, aí eu aguardei o pai e aí nós fizemos a conversa, né, do pai perceber para onde o amor dele estava olhando, porque o pai já queria, já estava com o médico para tomar Ritalina, porque ninguém segurava o menino, né? O amor dele pôde acalmar, e depois desse dia, que eu achei mais lindo, é que quando o pai viu a melhora dele, ele permitiu a volta da mãe para vê-lo, né? Então, Maravilha. esse trabalho, ele não tem assim, não tem tempo e espaço, porque as crianças, elas são conectadas com os pais. Às vezes a gente faz uma intervenção, o pai está no Canadá, intervenção dentro da escola,
Quando o professor trabalha, né, a força do pai e da mãe na sala de aula, mostra para as crianças que todo mundo tem pai e tem mãe, ajuda as crianças a somar isso, né, que é a coisa mais incrível, quando as crianças podem respirar. O pai está no Canadá, no outro dia a criança chega e fala, professora, o meu pai ligou. Coisa que não acontecia, né? Eles estavam brigados. O que que é esse movimento, na verdade? Porque quando eu, professor, estou numa postura onde eu não tenho julgamentos, eu não tenho pena daquelas crianças com seus pais, eu não tenho expectativa nenhuma, e eu incluo com tudo que tem ali, e essa é a parte que a gente mais trabalha na formação, porque os professores, eles têm uma dificuldade, eles falam assim, mas é muito problema, aquele menino tem problema, aquele tem outro, aquele... Não, eles são só seus alunos, eles têm as famílias deles do jeito que tem. Quando você consegue ir para esse lugar, o efeito, ele vai acontecendo naturalmente, né? E aí você pode ter, dentro da sua sala de aula, crianças muito mais alegres, muito mais leves e conectadas com o professor, porque eu digo que se conecta imediatamente. Um professor É sistêmico, ele é natural. um imã. Ele é um imã. As minhas professoras que dão aula, elas falam assim, depois que eu aprendi esse olhar, os meninos parecem que eles ficam enfeitiçados por mim, professor. Eles ficam igual. E é verdade. Porque você sai do julgamento aos pais. Isso é mágico, né? Isso não tem preço. Não julgar os pais é uma das chaves, né? Ellen, eu queria que você mostrasse o coraçãozinho, você acabou de citar, né? Eu peguei o Ah, coração tem. do Visir. Isso, eu tenho uma Enquanto ela aqui. pega o coraçãozinho, gente, eu vou É, habilitar aqui os comentários. aqui o coração do fio Olha aí. visível. Só Tá para antes da aí. gente continuar, Ellen, para quem está Isso. chegando agora, nós estamos conversando com a Ellen nesse papo lindo sobre pedagogia sistêmica, para onde olha o amor das crianças, e a Ellen está com as inscrições abertas para formação pedagógico-sistêmica para professores, educadores, pais, para aqueles que estão interessados em aprender esse olhar, essas posturas, essas técnicas, com mais de Isso. 15 anos de experiência nesse olhar sistêmico. São só mais 24 horas de inscrição. O link está lá no perfil da Ellen, está aqui embaixo, ó, Ellen Vieira da Fonseca é o Instagram dela. Isso. Também fica aqui em cima na live, se você clicar, você vê o Instagram dela. Então já segue a Ellen para você ficar sempre com conteúdo e lá no perfil você Isso. vê as informações desta formação pedagógica, né, Ellen? Quanto tempo Isso. é a formação? São 112 horas, porque são 84 horas de aula comigo, a 3 horas aula, né? Vai ser ao vivo e 1 hora de perguntas e respostas. Então, eu vou dar toda a assistência durante o curso inteiro, vai estar comigo o tempo todo, fazendo todo esse movimento em 7 fases de trabalho. 7 fases de Dividido. trabalho. Isso. Maravilha. Então, gente, ó, aproveita e entra lá. E nós voltamos para o papo aqui com a Ellen. Muito Isso. bem, mostra para nós então, Ellen, os coraçõezinhos. Então, esse aqui é o coração do fio visível, né? Isso aqui, gente, foi criado justamente por conta do amor cego das crianças, né? Quando eu estava experimentando, porque eu sempre fui muito curiosa, e aí quando a Mariane Frank e o Bert, eu lia no livro alguma coisa relacionada a incluir as crianças, incluir os pais, eu falei, eu vou experimentar. E Uhum. sempre cheguei perto dos adolescentes e das crianças e falava assim, quando eu conversava com eles, porque eu via para as intervenções, eu trabalhava com 62 escolas nessa época, e perguntava, então, esse cabelo, quem cortou foi seu pai? Ou eu falava alguma coisa da mãe, quem estava excluído era na hora arrebatado, né? Então, eu não tenho pai, meu pai está preso, deu meu pai, não quero falar no meu pai, e aí eu gosto de falar isso, repetir essa historinha, porque não existe uma criança, gente, que não ame, não goste, não queira o amor do seu pai fluindo. Às vezes eles não podem falar, não é permitido, eles são leais a quem cuida, então eles não têm a permissão para falar, mas lá no profundo, a coisa que eles mais pedem, mais querem é: alguém pode deixar eu amar meu pai livremente? Então, quando a gente faz esse movimento do fio invisível, ele pode respirar o amor do pai, né? Então, sempre que eu perguntava e já percebia quem estava excluído, eu falava assim: você sabia que existe um fio invisível? E quando ele vai lá no papai e na mamãe, ele não desconecta nunca desde o dia do nascimento. E aí, de tanto fazer esse movimento, você sabia, né? Aí fazia o exercício,
ele respirava o amor do pai, porque depois eu fui criando os materiais, né, são os coraçãozinhos, o papai, a mamãe e o filho, e a gente coloca. E aí, quando eu trago o movimento do amor do pai para a criança, né, para ela sentir, ela tá de olho fechado. E aí eu vou falando, na hora que eu falo assim, agora o amor do papai vai chegar no seu coração, escuta, tchá! Desceu um líquido geladinho agora. Eles fazem um sorriso, né? Isso, hoje, olha, eu faço isso até esses dias, eu contei, com adultos, 56 anos, um cliente meu, esses tempo atrás, eu fiz esse movimento que ele estava arrebentado com raiva do pai. Eu fiz esse movimento com ele, gente, ele saiu uma alegria. Por quê? Porque na hora que você sente o amor do seu pai, e o pai ama, às vezes ele também não pode dizer, né? Às vezes ele não sabe como é que ele vai fazer isso, tem tantas histórias por trás, né? Aí o que acontece? Mas nunca, uma coisa importante, a gente faz, né, ensino a fazer o movimento de trazer o amor do pai e depois a gente vai para o amor da mãe, porque nós não podemos excluir a mãe. Mesmo que a mãe seja aquela que excluiu o pai, mesmo que a mãe esteja reclamando do pai, para a criança a gente não vai fazer esse movimento de excluir a mãe. Nós vamos incluir os dois. Aí a gente traz a mãe para o coração, que é o líquido quentinho. E depois a gente mistura, fica um líquido morno. Respira agora, bota todos os três assim, né? Respira o amor do papai e da mamãe agora. Gente, quando ele termina de fazer esse movimento, a criança chega a estar assim, meio, sabe, derretida. E aí sempre eu falo para ele, termino fazendo a pergunta assim, se você pudesse imaginar, por exemplo, os que estão presos, né? Seu pai agora na penitenciária, ele estaria lá fazendo o quê? Umas 9 da manhã, meio-dia, almoçando, tomando sol. Você sabia que lá na penitenciária ele tem um tempão para pensar em você e ele pensa assim, meu filho está estudando. Meu filho vai ser um homem que vai estudar, que vai seguir na vida, porque eu confio nisso e ele está sendo bem cuidado pela mãe. Você sabia que quando o papai está lá, ele pensa nesse amor grande que ele tem por você e ele se alegra quando você faz aqui? Acabou. Fez o movimento e trouxe a criança para o mais, porque a gente tem um movimento, Andrei, na escola, que a gente fazia isso sem saber, né? Que era trazer no menos. A gente falava muito assim, sua mãe vai ficar triste. Você sabe que seu pai está preso, né? E você fazendo isso ainda vai piorar a situação. A gente levava para o menos. Com a pedagogia sistêmica, a gente aprende a trazer para o mais. Você mostra o que está no profundo e que às vezes ninguém diz, que é o amor. Porque em todo movimento só existe amor, né? E aí a gente se conecta com isso. Mas para um professor fazer, ele precisa estar neutro. Ele não pode julgar nem pai, nem mãe, precisa incluir o movimento. Uma criança que está no movimento que chega para você bravo, você inclui o bravo dele. Tudo bem ser bravo, tudo bem, isso tem um lugar no meu... Olha que mágico. Aí você pensa assim, não vai resolver. Resolve conflitos todos os dias assim, né? E assim, uma coisa importante de colocar aí, Andrei, me veio um caso que é muito forte hoje dentro das escolas, que são as crianças, as adolescentes, na verdade, que se cortam. Olha para você ver, a gente fica dentro da escola, todo mundo fica desesperado com esse movimento, de repente vão juntando grupos de meninas e começam a se cortar, e aí a gente fica, o que tem que fazer, qual que é a estratégia, cria um monte de coisa para proteger, para cuidar. E agora, há pouco tempo, uma aluna teve esse quadro, ela é psicóloga dentro de uma escola, e ela disse assim para mim, professora, eu vou trabalhar com um grupo de 8 meninas que estão se cortando, que a escola me pediu. E aí eu quero trabalhar com a pedagogia esse tempo, toda a postura que eu estou aprendendo com você. Eu falei, perfeito. Eu falei, faz o ciclo da inclusão. Eu vou fazer círculo do amor. O que ela fazia com essas meninas? Ela levava essas 8 meninas para uma sala, uma vez, não lembro se era uma vez ou duas por semana, 50 minutos, e a única coisa que ela fazia, ela deixava elas contarem o que elas estavam sentindo e depois ela fazia. Então agora nós vamos começar o círculo do amor. E o círculo do amor era o quê? Uma por uma, tinha que passar por todas. E na hora que ela estava na frente da colega, a colega tinha que dizer, eu vejo você,
eu vejo seu pai e eu vejo sua mãe. Eles têm um lugar no meu coração. São os pais certos para você. Ela me contou no início, professora, elas falavam assim: eu não gosto da minha mãe tá nem para mim, minha mãe trabalha demais. Ou então reclamava do pai, reclamava dos pais, né? Geralmente, as meninas que se cortam, todas elas estavam numa reclamação muito forte nesse grupo da mamãe. E aí ela começou esse trabalho. Então, todos os dias, todas recebiam 8 vezes as frases: eu vejo você, eu vejo seu pai, eu vejo sua mãe, eles têm um lugar no meu coração. São os pais certos para você. E quando um arrebatava, essa minha aluna falava assim: deixa isso, são seus pais, não importa, eles te deram uma vida e a vida não muda. Você não estaria aqui comigo se não fosse a vida. E ela foi fazendo esse movimento, elas foram acalmando, isso foi um mês já no final do ano. E uma delas tinha um movimento suicida, né? Tinha uma questão de que eu queria me matar, queria me matar. E um dia ela saiu de lá e entregou uma carta para as colegas dizendo: hoje eu me mato. E foi embora. Quando chega no outro dia, ela voltou e não se matou. Aí, na hora da atividade, ela contou o que aconteceu. Ela disse que comprou remédio, que ela ia tomar, que ela ia se matar, etc. Quando chegou em casa, naquele dia, a mãe tinha chegado do trabalho cedo, porque tinha passado mal. E estava deitada dormindo no sofá. Ela disse que olhou para a mãe, isso ela contou no grupo de adolescentes. Olhou para a mãe, pegou o remédio e foi para o quarto para se matar. Diz ela que ela olhava para o remédio e lembrava das frases: ela é a mãe certa para você, ela te deu a vida. Eu me emociono, eu fico assim, é Muito tão lindo. lindo isso, né? É. Aí diz que ela olhava, ela falava assim: professora, eu lembrava de tudo que a gente fez aqui. Ela é a minha mãe, ela dá conta do jeito dela, é o jeito que ela faz. E aí eu joguei tudo no vaso, dei descarga e fiquei lá do lado dela até ela acordar, olhando para ela. No E fundo, essa que menina não fez mais o movimento. Onde essas meninas estavam olhando? Na verdade, elas estavam presas a algo excluído dentro do sistema com relação à mamãe e o papai. E a professora não entrou lá, não quis saber a história, né? Vou trabalhar os pais. Ela ajudou as meninas a trazer os pais de volta. Quando nós ajudamos uma criança, um adolescente a trazer seus pais de volta, porque esse é o movimento mais grandioso que a gente aprendeu, né? Um dos movimentos dentro dessas leis com Bert Helling, quando a gente traz e ajuda a trazer de volta, acabou. A criança que se sente, o adolescente que se sente, o rapaz ou a moça na universidade que se sente preenchido de pai e mãe, ele vai entrar na força dele. E aí o que acontece no próximo movimento? Eles começam a ajudar a voltar para o lugar com a mãe, ajudar a mãe em casa, fazer tarefa com os irmãos, lavar louça, coisa que eles não faziam. Eu vejo adolescentes voltar para uma realidade que as mães chegam e perguntam: o que vocês estão fazendo? Porque meu filho agora lava louça, cuida, eu chego, ele está sentado no sofá, e eu chegava, ele só voltava às 11 da noite. O que vocês estão fazendo que ele melhorou tanto? O que Uhum. é esse melhorar? Ele se nutriu de pai e mãe. Ajudar os alunos, né, das escolas a compreender que os pais são os únicos pais que eles têm que deu a vida. E separar papai que deu a vida não muda. Agora, o homem que cometeu, de repente, algumas coisas lá com a mãe, isso é assunto do pai e da mãe, do homem e da mulher. A gente separa isso o tempo todo, né? Conta essa historinha, você tem papai e mamãe junto dentro. Homem e mulher, eles resolvem com eles. Você não se mete aí. E a gente não precisa entrar em muita coisa, porque a força amorosa que tem dentro da gente, quando a gente não julga o sistema, não tem pena dele, não tem uma intenção de mudar o aluno, porque muitos professores querem salvar os seus alunos, eles não vão conseguir, né? Quando a gente sai dessa intenção, o nosso movimento de amor é tão genuíno ali que a transformação acontece, a criança vem com você. E assim, o que mais vejo, Andrei, é as crianças estarem com os olhinhos assim esbugalhados, pedindo assim: você vê minha mãe e meu pai aqui? Você deixa eu amar minha mãe e meu pai? Eles estão pedindo. Por quê? Porque eles já estão vivendo inúmeras exclusões. Dentro da família, às vezes, porque alguém fala do pai ou da mãe, e dentro da escola, porque a gente tem um movimento linear de julgar o comportamento culpando a família. E não, Uhum. o processo não é esse. A família tem a solução, ela não é a questão da culpa, é da solução. E qual é a solução? Trazer os pais de volta para a criança, né? Então, isso
não tem preço, né? É incrível, Lindíssimo. Que não é? coisa linda, maravilhosa. Pois é, o Instagram já está quase avisando aqui que Ai, está que no nosso lindo. Que horário. pena, é porque é tão rápido, né? Mas é tão Não lindo é? falar sobre isso. É tão Eu maravilhoso. Deixa eu transbordo. habilitar aqui para as pessoas poderem, de repente, fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário. Vocês estão vendo que lindeza que é a pedagogia É lindo, sistêmica e esse olhar, né, gente? é Então, a lindo. Ellen tem mais de 15 anos nessa experiência, é professora de cursos no Brasil inteiro, de inúmeras turmas de formação, e está aí lançando essa oportunidade online. Olha só as oportunidades escondidas em cada crise, Isso. né? A É verdade. oportunidade de olhar para algo maior, mais amplo, com a formação pedagógica sistêmica. Então, quem Isso. é aí educador, professor, em qualquer fase da vida das crianças, dos adultos, se liga nessa proposta. Tá lá no Instagram da Ellen, Ellen Vieira da Fonseca. Só você olhar no perfil, tem o link lá. Mas, ó, corre, porque são menos de 24 horas para encerrar. Eu falei Isso. 24 horas há pouco, mas, na verdade, a última vez que eu tinha olhado, já eram 23 horas e alguma coisa. Então, corre Isso. lá. Se tiver dúvida, manda uma mensagem para Ellen, um direct no Instagram, que ela orienta. Então, ó, cheio. A Licabel está dizendo, lindo, sou pedagoga e nunca tinha visto algo tão transformador. Olha que É lindo. bonito isso, né? A Lindo. Rose, o que me encanta na Ellen é a simplicidade. É verdade. Obrigada. Muito Que é bem. simples. A Rose está perguntando, para fazer o curso precisa de alguma formação específica, Ellen? Não, não, não. Você pode, qualquer área pode fazer o curso, porque nós vamos desenvolver uma postura de vida, né? E aí você, é a forma como você olha para as pessoas no seu contexto. Então, claro que ele tem uma forte relação com escola e família, porque ele é por isso que eu coloco pedagógico, porque eu desenvolvi uma didática aí, né? E é muito esse compasso, escola e família. Mas eu tenho professor, eu tenho pessoas de todas as áreas, eu tenho tantos juízes nas minhas turmas, porque eles levam isso para a justiça restaurativa, né? Então, É, assim, não tem problema, não tem problema ter alguma formação prévia aí, tá? é. Então, isso já responde aqui a pergunta da Cacau Souza, se esse curso é só para profissionais da educação. Não, é para todo mundo interessado. Coisa maravilhosa. A Márcia Ferreira está perguntando, psicólogos se beneficiam com esse estudo, Ellen? Muito. Eu tenho muitos alunos psicólogos, porque os psicólogos são uma ponte entre o professor e a família. Um psicólogo dentro da escola, ou num atendimento clínico, que visita, por exemplo, escolas, porque atende crianças, ele vai abrir um lindo campo. É maravilhoso. Ele vai conseguir aí fazer a ponte e ajudar muitos professores a perceber o lugar dele e a perceber para onde as crianças estão olhando. É maravilhoso com um psicólogo, pedagogo, sala de recursos. Maravilhoso. A Olímpia Prato está dizendo, curso maravilhoso, então já experimentou, Ah, que legal. coisa boa. A Diana, estou fazendo o curso de constelação com você, Andrei, e essa live respondeu uma das minhas perguntas. Maravilhoso, aí ó, ainda facilitou meu serviço. Olha que maravilha. E te deu a chave para o coração, né, Diana? Que bom, que coisa boa. Que bom, A Van que está lindo, dizendo, ela é encantadora, irei ser sua aluna. Que que bom. lindo, muito bom. Bem-vindos. Tenho filho de 8 anos com TDAH e vejo a dificuldade na escola, está dizendo a Fabiana. Isso, TDAH é das grandes áreas em que a criança está olhando, isso, né? Se a atenção não está isso, aqui, aonde está a atenção da criança, né? Essa é a pergunta, né, Ellen? isso mesmo. Onde está a atenção dela? Onde está o amor dela, né? É isso mesmo. Lindo. Advogados também podem? Pergunta o Vigílio. Pode, Ah, tá, tá O super. Virgílio foi meu aluno, esse danado. Ah, coisa boa. Então ele não está perguntando, ele está afirmando. É, Advogados também podem, olha aí. foi Viu, meu hein? aluno. Ele mudou muita coisa, ele fala. É isso mesmo. É, lindo. Muito bem, gente. Que bom. Então, o Instagram da Ellen está aqui, Ellen Vieira da Fonseca, para quem quiser saber. E nós vamos aproveitar aqui o João Cautiero. Os gestores escolares podem ser multiplicadores?
gestores escolares, essa formação agora não é ainda uma formação para multiplicadores. A de multiplicadores está vindo, mas você precisa fazer essa para chegar lá, né? E pode Uhum. sim, lá na frente. Porque Sim, exige aí todo um passo, né? maravilhoso. A Paty Ferreira, ó, sou professora, sempre fui apaixonada pela constelação, mas nunca tinha ouvido sobre pedagogia sistêmica. Então, Olha, Paty, corre lá, isso daí é para você. que Aproveita legal. isso, viu? Vocês são super bem-vindas. Isso. Aí, ó, até a Obrigada. Évila tá falando que vai fazer, ó. Aí, ó, a Évila. Évila, Maravilhosa. bem-vinda, Évila. Super Que lindo, bem-vindo, gente. que Que coisa lindo. boa. Quem mais? Ó, a Patrícia tá perguntando, sou mãe adotiva, esse curso vai me ajudar? Muito, porque a gente vai trabalhar justamente todo o olhar de todas as situações de famílias, né? Adoção, tudo isso é conteúdo do curso e ajuda muito, sim. É lindo. Eu não sei, Maravilhoso. porque a criança adotiva aí, ela tem o movimento dos quatro. É lindo demais. A gente É. faz o trabalho do boneco de força aí, tem um efeito fantástico. As crianças precisam poder amar os seus pais biológicos, né? Precisam poder Isso, olhar para a isso, grandeza desse amor. E se os pais adotivos ajudam a criança a isso, manter vivo esse amor, que grande coisa, que amor bonito, isso. né, Ellen? Forte é É esse. forte e a gente ajuda muito as crianças fazendo o movimento dos quatro dentro dela, dos três, através do trabalho dos bonecos de força. É muito lindo. É Maravilhoso. revelador. Ellen, mostra os livros pra gente. Ah, sim. Deixa eu pegar aqui. A Ellen tem livros, né? Essa série que ela Isso, criou, o isso. Coração e o Fio Esse, Invisível. isso, esse é o Coração Fio Visível, é o primeiro livro, né? Todos eles trazem uma história que é baseada em história real, onde a gente trabalha as três leis e como desenvolver o professor, porque é as aventuras da professora Tina. O primeiro é o Coração Fio Visível, é uma professora que vai desenvolvendo a postura dentro da escola, ajudando seus colegas e ajudando os alunos, né? E aí Sim. tem as sugestões de atividades, ela que nesse aqui ela ensina a usar o fio invisível, o coração fio invisível, e ela trabalha muito a questão de pena em relação às crianças. Esse livro, ele é, assim, revelador. Eu amo todos. São 8 livros, tá? São 8, agora está saindo mais 2. E este é o Quantos já estão Boneco de publicados? Força. Oi? Quantos, então, já estão publicados? 4? Os dois, está saindo mais 2 agora. Então, Né? precisa... Depois já tem 2 aí que está quase sendo indo para venda. Lançado, né? E esse daqui, que é o boneco de força, eu não estou com o material dele aqui, mas a gente trabalha justamente ajudar as crianças a perceber o amor de seus pais, né? Então, eles vão sentir, através dos bonequinhos que é o papai e a mamãe, a força do amor dos pais. E aqui tem já, assim, várias sugestões para quem trabalha com criança com espectro autista, com cegos, né? Aqui eu já ampliei mais. O Uhum. próximo, ele vai chegar voltado para a transgeracionalidade, ele traz um boneco, não é um boneco, um coração que vibra dentro do coração da criança quando a gente faz movimento. Eu criei esse material e ele faz Uhum. um sucesso com os alunos, né? Aí ele vem com esse material que eu chamo de coração celular ancestral, porque traz as células dos ancestrais, né? Que É lindeza. lindo. E o outro, ele vem sobre adoção, né? E tem um para bebês também, que as creches pediram tanto que eu fiz um do Fio Invisível só para os bebês, bem grandão, tá bem lindo, né? Que ótimo. São Como os... adquirir esses livros, Ellen? Isso, o site, ele tá abrindo a qualquer momento, lá você vai comprar por lá com muita facilidade pelo Qual que vai cartão. ser o site? Meu site é Instituto Oliveira da Fonseca. Ele tá, eu acho que de hoje até amanhã ele é liberado, porque só está faltando o PagSeguro autorizar lá uma parte, né? Uhum. Independente disso, ele é vendido por um telefone com uma menina que fica só por conta dos livros, né? Eu quero até agradecer a todos os seus seguidores, que foram muitos depois daquela live, que compraram livros, numa Uhum. alegria, assim, foi maravilhoso, muito grata, viu, pela oportunidade, a todos que compraram. Eu fico Que feliz bom. Sim. e a minha felicidade é de pensar assim, que isso vai chegar dentro da casa de uma pessoa, sabe? Assim, chegar dentro da casa daquela pessoa e ela vai usar aquilo, aquilo tem um efeito. Então, isso para mim não tem preço, vibra. Muito Mais que lindo. tudo. Muito Ó, esse grata. Instagram, que não sabe o que que é bom, já acabou de avisar que falta só 1 minuto e 20 para Ah, terminar. Mas a gente obrigada. não vai reclamar da falta de tempo que ele não nos dá. Nós vamos Isso, celebrar a hora que nós isso, passamos juntos e isso. vamos nos alegrar
com esse conteúdo maravilhoso que a Ellen nos deu. Todas as informações, @Ellen Vieira da Fonseca, Ellen com 2 L's, Isso. Ellen Vieira da Fonseca. Lá vocês sabem sobre a formação pedagógica sistêmica, sobre como comprar os livros. Vocês seguem a Évila, a Ellen. Vocês seguem a Ellen, vocês mandam um direct para ela, agradecendo. E Ellen, Obrigada. te agradeço muito. Eu também. Viu? Uma alegria. Obrigada, Andrei. A alegria é minha. Nossa, muito feliz. Dupla aqui, nossa alegria dupla. É uma alegria servir a vida, né? E Isso, a gente se unir aí nesse caminho. Então, muito gente, lindo, muito obrigado pela companhia de vocês. O Instagram vai finalizar e eu vou deixar essa live no meu IGTV, tá bem? Ellen, beijo. Um beijo e até breve. Beijo. Tchau, querido. Tá beijo. Tchau. Obrigada. Tchau. Muito bem, pessoal. Vai ficar lá no IGTV, tá bom? Deixo um beijo para vocês e muita alegria de nós partilharmos juntos esta noite. Até já.